Olá, pessoal. Vamos retomar aqui então a nossa revisão sobre o direito material, analisando hoje os impostos da competência dos estados e do Distrito Federal. Claro? Muito bem. São eles o ITC-MD, essa é a nomenclatura que vai aparecer na prova de vocês. Em alguns estados, esse imposto tem uma nomenclatura diferente. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, esse imposto é chamado de ITCD. Portanto, se ao longo da minha explanação eu vier a usar essa linguagem, peço desculpas de forma adiantada. Mas o nome que vai aparecer na prova de vocês é ITC-MD. Se não me engano, no estado da Bahia, esse imposto recebe o nome de ITD. Claro? Mas, como nós estamos falando de prova unificada, o nome que vai aparecer na sua prova é o ITCD. O ICMS e o IPVA. Claro? Muito bem. Vamos começar então pela análise do ITC-MD. Esse imposto é um imposto que grava dois grandes grupos de operação. As operações de transmissão em virtude da morte de alguém ou de doações. Então, olha só, esse imposto grava as operações de transmissão de bens, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, não interessa, claro? Essa transmissão, para ser objeto do ITCD, deve decorrer causa mortis, ou seja, decorrer da morte de alguém ou da vontade de alguém, da doação. Claro? Então, ITCMD. Muito bem. O fato gerador do ITCD está no artigo 35 do CTN. Claro? No entanto, eu chamo a sua atenção para o seguinte: a leitura desse artigo 35 deve ser feita com algum cuidado, porque, como é evidente, o CTN é anterior à edição da Constituição de 88. E na época da confecção, na época da edição do CTN, o imposto incidente sobre transmissão de bens era todo do Estado, toda transmissão de bens até a Constituição de 88 era onerada pelo Estado. Com a Constituição de 88, essa competência foi bipartida. Vale dizer, as transferências não onerosas, ou seja, aquelas em virtude da morte de alguém ou de doação, passaram a ser da competência dos estados. Por outro lado, as transmissões onerosas de bens imóveis passaram a ser objeto do ITBI. Claro? Então, quando for ler o artigo 35 do CTN, faça com esse cuidado. Muito bem. O fato gerador, então, está lá no artigo 35 do CTN. A Constituição define qual será o Estado competente para exigir o ITCMD de acordo com a modalidade do objeto da transmissão. Quero dizer, se o bem a ser transmitido for um bem imóvel, é competente o estado da situação do bem. É competente o estado da situação do bem. Se o bem for móvel, é o local do inventário ou arrolamento. Claro? Por outro lado, no caso de doação,
o estado aonde tiver domicílio o doador. Claro? O estado aonde tiver domicílio o doador. Então, da Constituição, o que interessa para nós, o estado competente para exigir o ITC-MD para bens imóveis, o estado da situação do bem. Para bem móvel, o local onde se processar o inventário ou arrolamento. E, no caso de doação, o estado onde tiver domicílio o doador. Muito bem. Há ainda algumas situações previstas na Constituição que ainda estão carentes de regulamentação através de lei complementar. Ou seja, são situações que a própria Constituição deixou claro que precisam ser regulamentadas através de lei complementar. Essa lei complementar não existe até hoje. E não havendo essa lei complementar, alguns estados têm tributado livremente. Claro, eu preciso que você saiba, então, que essas situações aqui precisam ainda, são carentes de lei complementar. São elas. Lei complementar deve definir o estado competente para exigir o ITC-MD nas seguintes situações: doador com domicílio no exterior. Doador com domicílio no exterior. Falecido com bens no exterior. E inventário no exterior. Claro? Então, essas três situações aqui carecem ainda de lei complementar para que se possa definir qual é o estado competente nessas três situações. Ok? Muito bem, senhores. As alíquotas do ITC-MD são fixadas pelos respectivos estados, ou seja, cada estado fixa a sua alíquota. A alíquota fixada por cada estado. Então, fixada pelo estado. A alíquota máxima é de 8%, definida por resolução do Senado Federal. Hoje, a resolução de número 2 de 1992. Então, em relação às alíquotas, cada estado exige a alíquota que quiser. Cada estado define a sua alíquota. Cabe ao Senado Federal definir a alíquota máxima. A alíquota máxima hoje do ITC-MD é de 8%. E o instrumento que regulamentou ou que definiu essa alíquota máxima é a resolução número... Desculpe, eu botei o número errado. Não é o número 2, não, perdão. É a número 9 de 92. Claro? Então, retificando, não é a resolução de número 2, e sim a resolução de número 9 de 1992. Ok? Muito bem. Senhores, as súmulas aplicáveis ao ITC-MD são as seguintes. Vamos começar a apagar aqui para liberar espaço. Então, as súmulas aplicáveis ao ITC-MD são as seguintes. Lembrando que nas provas da ordem, na fase FGV, há uma verdadeira fixação pela citação de súmula. Portanto, se a matéria constante da peça ou da questão estiver prevista em súmula,
a citação da súmula é fundamental. Há um verdadeiro fetiche da banca em relação à citação das súmulas, ok? Portanto, eu sugiro que você, ao longo da sua preparação, vá marcando com lumicolor no seu material de consulta as súmulas que são mais importantes. Claro, eu vou mandar para vocês, vou disponibilizar através do site uma relação com as súmulas de maior importância. De qualquer forma, à medida que a gente for avançando nessa revisão, eu peço que você marque no material que você vai levar para a consulta com lumicolor as súmulas mais importantes do direito tributário, ok? Então, em relação ao ITC-MD, a primeira súmula é a súmula de número 112. Então, a súmula de número 112, que diz o seguinte, põe na tela. Então, súmula 112 na tela, o que está escrito? O imposto de transmissão causa mortes é devido pela alíquota vigente no momento da abertura da sucessão. Senhores, o fato gerador do ITC-MD ocorre na abertura da sucessão, que, por sua vez, acontece quando do falecimento. Eu costumo dizer o seguinte, defunto morto, sucessão aberta. Então, assim que o defunto morre, a sucessão está aberta. Enquanto o defunto estiver vivo, a sucessão está fechada. Claro? Então, quando da abertura da sucessão, ocorre o fato gerador. Por força da aplicação do artigo 144 do CTN, que diz que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador, a alíquota a ser tomada quando do lançamento do ITC-MD é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Vale dizer, é aquela vigente no momento em que ocorre o falecimento do defunto. Claro? Muito bem. A súmula próxima do interesse nosso é a súmula 113. 113 do STF. Põe na tela. O imposto de transmissão causa mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Claro? Então, na data em que eu faço a avaliação, ou seja, o valor obtido mediante a avaliação na data é a base de cálculo para o ITC-MD. Claro? Muito bem. 114, põe na tela, por favor. O imposto de transmissão causa mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Senhores, essa súmula, ela traz uma situação, no mínimo, curiosa. Repare bem, o ITC-MD é, tecnicamente, lançado por declaração, lá nos termos do CTN, artigo 147. No entanto, a maioria dos estados arrumou uma maneira de exigir o ITC-MD de forma antecipada. Como que as coisas deveriam ser? Deveriam ser da seguinte forma: fulano de tal morreu, o inventariante informa ao Estado a ocorrência do óbito, os bens deixados a inventariar. Claro? De posse dessas informações, o Estado competente deveria calcular o ITC-MD e notificar o sujeito passivo
para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias ou impugnar o lançamento. Claro? Muito bem. Esse seria verdadeiramente o caminho do lançamento por declaração. No entanto, a maioria dos estados faz o lançamento de uma maneira de uma forma transversa que tende a se aproximar do lançamento por homologação. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, quando morre alguém, você entra no site da Receita, informa a ocorrência e já recolhe aquilo que você entende devido. Claro? O Estado vai conferir se os valores que você atribuiu são efetivamente aqueles valores. Se achar que está tudo ok, vai dizer que está tudo certo, que está liquidada a sua obrigação. Do contrário, vai te notificar para pagar uma diferença. Claro? Por que eu estou dizendo isso? Reparem só. Here we go. São efetivamente aqueles valores. Se achar que está tudo ok, vai dizer que está tudo certo, que está liquidada a sua obrigação. Do contrário, vai te notificar para pagar uma diferença. Claro? Por que eu estou dizendo isso? Reparem só, eu tenho uma irmã que ficou viúva há questão de um mês. Então, recolhendo os documentos para dar início ao inventário do meu cunhado, nós vamos ver que o apartamento deles está no IPTU pelo valor de R$100 mil. Ora, por R$100 mil, embora eu não tenha esse dinheiro, eu ia arrumar emprestado e ia comprar. Claro, evidente que não vale só isso. Então, se ela apresenta esse valor como valor tributável, é quase certo que o Estado de Minas Gerais haveria de dizer, espera lá, esse apartamento seu vale mais do que R$100, do que R$100 mil. Claro? Então, é uma situação mista. O Estado pede que você adiante algum recolhimento, mas depois ele que vai dizer se está certo ou errado. Quero dizer, não é bem nem por declaração, nem por homologação. Claro? Então, essa súmula é uma súmula que traz um entendimento, no mínimo, esquisito. Se eu te perguntar como que o ITCMD é lançado, você vai dizer, ele é lançado por declaração. Mas cá entre nós, é um lançamento por declaração esculhambado. Claro? Esculhambado. E o objetivo é muito simples. É facilitar a vida do Estado. E sempre que possível, adiantar, antecipar a entrada de receita. Claro? Muito bem. A próxima súmula é a súmula 115, que diz o seguinte, põe na tela. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Claro? Repare bem, imagine que determinada pessoa faleceu e deixou a partilhar um monte de R$100. Claro? Então, um monte a partilhar de R$100. Muito bem. O inventariante contrata um advogado para cuidar, para providenciar o inventário do defunto. O advogado diz o seguinte, olha, eu vou cobrar R$10 para cuidar desse inventário.
Ora, quem é que vai suportar? Quem é que vai suportar esses honorários? Os interessados, o cônjuge, meeiro e os sucessores de uma maneira geral. Então, qual é o entendimento traduzido nessa súmula? Para repartir 100, eu vou gastar 10. Então, do ponto de vista líquido, vai sobrar só 90 a partilhar. Então, a base de cálculo do ITCMD é o valor a partilhar, ou seja, somente 90. Claro? Lógico. Volta na súmula. A súmula diz lá, os honorários devem ser homologados pelo juiz. Volta para cá. Porque senão a gente faz uma safadeza. Claro? Olha só, o monte é de 100, eu arrumo um advogado amigo que fala que vai cobrar também 100, eu não teria base de cálculo para o ITCMD. Claro? Então, esse valor dos honorários, para ser destacado, para ser deduzido da base de cálculo, ou seja, do monte a partilhar, precisa ser homologado pelo juiz. Ok? Muito bem. A súmula 116, a súmula do STF 116, diz de uma situação que se convencionou chamar excesso de meação ou imposto de reposição. Claro? Põe na tela. Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição quando houver desigualdade nos valores partilhados. Volta para cá. Imaginem um casal casado sob um regime de comunhão. Pode ser até parcial de bens. Claro? Esse casal constituiu ao longo da convivência um patrimônio de R$100. A quem pertence esse patrimônio? Esse patrimônio de R$100 pertence ao homem e à mulher em condomínio. Ou seja, esse patrimônio está na propriedade do homem e da mulher em condomínio. Claro? Quando há o rompimento do vínculo, quando há a dissolução do vínculo, esse condomínio se extingue. E aí eu devo dividir 50% para o homem, 50% para a mulher. Claro? Eu costumo brincar que nas ações de separação, em regra, o magnânimo do homem abre mão do seu patrimônio em favor da megera da mulher. Isso é uma brincadeira, evidentemente. Claro, pode ser o contrário, ou seja, a megera da mulher pode abrir mão do seu patrimônio em favor do magnânimo do homem. Mas isso é uma brincadeira também. Verdade é que com essa separação era esperado que o homem ficasse com 50% e a mulher com 50%. Claro, nessa situação não há ITCMD a recolher. Claro, porque não há transmissão. Os bens já eram do casal, que estavam ainda em condomínio. O condomínio desfeito, a proporção ideal vai para cada um, ou seja, não há transmissão. Aquilo que já era meu, agora continua sendo meu, desvinculado da mulher ou do ex-marido. Claro? Muito bem. O que pode acontecer é do homem abrir mão em favor da mulher. Então, o homem abre mão da sua parte e entrega a sua parte para a mulher. Claro, a mulher, então, passa a ter 100% do patrimônio. Ora, isso aqui
é o quê? Isso aqui é uma doação. Claro? Lógico, eu estou dizendo aqui, por hipótese, que alguém abriu mão de tudo, mas pode abrir mão de parte. Pode abrir mão, por exemplo, de mais 10%. O cônjuge beneficiado ficaria, por exemplo, com 60%. Não precisa haver a liberalidade da totalidade de que cabe àquela pessoa. Claro? Nessa situação, essa parte aqui, ou seja, aquilo que é objeto de uma doação, será base de cálculo do ITC-MD, ok? Muito bem. Em outras situações também de inventário, isso pode acontecer. Reparem bem, há quase 10 anos, o meu pai nos deixou aqui nessa terra. Do patrimônio que o meu pai deixou, R$100, 50% era da minha mãe, por força do regime de casamento deles. Claro, já vimos que nessa situação não há transmissão. Muito bem, os outros 50% que o meu pai tinha em condomínio com a minha mãe, foram transmitidos aos filhos. Ok? Nós entendemos de renunciar à nossa parte em favor da minha mãe. Claro? Então, a minha mãe passou a ficar com 100% dos bens deixados pelo meu pai. Muito bem, essa operação de renúncia nossa é também fato gerador do ITC-MD, ou seja, nós recolhemos ITC-MD em virtude dessa renúncia nossa, uma vez que essa renúncia tem a natureza, se aproxima de um ato de doação. Claro? Isso é chamado imposto de reposição ou excesso de meação. ITC-MD decorrente do excesso de meação. Ok? Muito bem. Na súmula 331, põe na tela, por favor. Na súmula 331, eu tenho uma situação que não é de novidade nenhuma, né? Diz o seguinte: é legítima a incidência do ITC-MD, ou seja, é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Lógico, se a morte presumida autoriza a abertura da sucessão, não resta dúvida que é cabível também o recolhimento do ITC-MD, ok? A súmula, então, vamos anotar aqui, a súmula 331. A próxima súmula é a súmula 435. A súmula 435 diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem a sede a companhia. Se eu estou falando de ações e estou falando de companhia, estou falando de uma SA. Então imagine que determinada pessoa tenha falecido e deixado entre os seus bens um lote de ações da Petrobras. A transmissão desse lote de ações da Petrobras aos herdeiros, aos sucessores do falecido, deverá ser recolhido, deverá ter o ITC-MD recolhido no local da sede da companhia, que, se eu não estiver enganado, a Petrobras tem sede no estado do Rio de Janeiro. Ok? Muito bem. A última súmula é a súmula de número 590. Eu vou apagar aqui, porque senão aqui vai ficar ruim para você enxergar.
Então, a súmula 590. Súmula 590. Claro? Diz lá, põe na tela. Calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Vou explicar. Imagine a seguinte situação. O Zé vendeu um imóvel por R$100. Zé, vivo, evidentemente, vendeu por R$100 para receber em 4 parcelas de R$25. Então, 4 parcelas de R$25. Ok? Ainda vivo, o Zé recebeu a primeira parcela, o Zé recebeu a segunda parcela. Entre o vencimento da segunda e da terceira parcela, o Zé morre. Claro? O Zé morre. Ora, o Zé morre e deixou entre os seus bens um crédito de R$50 relativo ao saldo credor dessa promessa de compra e venda. Então, o ITCD, nessa hipótese, não vai incidir sobre a totalidade do valor do bem deixado pelo Zé, e sim sobre o saldo credor. O saldo credor está aqui, ó, R$50. Então, o ITCMD vai incidir somente pelo valor que o Zé ainda tem a receber. Evidente, porque esses outros R$50 aqui, o Zé já recebeu. O que ele fez com ele não me interessa. A verdade é que esses R$50 aqui não foram transmitidos para os sucessores. Ok? Senhores, sobre o ITCMD, era isso que eu tinha para falar aos senhores. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos para falar sobre o ICMS, que com certeza é o imposto que mais desperta atenção na prova e que eu tenho mais assunto. Here we